Bem-vindo ao canal Mente e Fé. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma síndrome que tem ficado muito conhecida no Brasil e no mundo afora. Você já teve aquela sensação de dormir e acordar cansado, como se tivesse trabalhado a noite inteira ao invés de estar dormindo? Bem, se já aconteceu com você, você pode estar passando por uma síndrome que se chama burnout. Burnout foi descoberto através de um estudo na década de 1970 por um estudioso americano, e ele estudou o comportamento humano, os acúmulos emocionais devido aos altos índices de cobrança dos funcionários das grandes empresas, alta performance, índices de muita competitividade, e ele percebeu alguns padrões e identificou alguns colapsos em muitas pessoas. Eu tenho aqui um material que foi preparado para vocês. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Se você tem passado por muitas crises de ansiedade, dificuldade para dormir, você tem perdido bastante qualidade de vida, esse vídeo é para te ajudar a identificar esses colapsos. Fica aqui comigo, vou ler aqui para vocês sobre a síndrome de burnout. Foi um psicólogo americano, chama Herbert. Ele estudou sobre essa síndrome entre 1970 e 1974 e fala assim, o burnout é entendido como uma síndrome relacionada ao estresse crônico no trabalho. Isso aí é algo muito comum nos dias de hoje, né? Muita cobrança, muita competitividade das empresas, e essa competitividade sempre é dividida sobre os funcionários, sobre os colaboradores, e a exigência cada vez maior. Se você quer subir de cargo na empresa, se você quer ascender em degraus, você vai ter que entregar mais trabalho, mais cobrança. Não apenas cobrança física, mas muita cobrança psicológica. Muitas das vezes você tem entregado mais do que você pode oferecer, mais do que a sua estrutura permite entregar. E esse acúmulo de pressão, esse acúmulo de cobrança vai se somando, vai se ajuntando, e chega um momento que o seu corpo ele começa a enviar fatura. Ele envia a fatura para você com insônia, com perca de alegria, perca de satisfação, e vai se somando. Você não identifica, você não trata, busca remédio, mas não vai na origem do problema. Aprenda a reconhecer os seus limites, aprenda a entender o seu corpo, aprenda a entender quais são as suas capacidades, pelo menos as capacidades momentâneas. É muito importante para você entender os seus limites. Ame-se. É necessário assumir as responsabilidades, é necessário trabalhar. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas é muito importante você cuidar das suas emoções, cuidar do seu eu pessoal. E esse psicólogo, fazendo esses estudos, ele identificou que o problema é muito mais antigo do que parece. Apesar de ter sido estudado entre 1970 e 1974, um problema de longa data. Eu vou compartilhar com vocês 3 motivos principais. Se você tem papel e caneta na mão, e o primeiro motivo: excesso de trabalho e falta de descanso. Quando a pessoa trabalha demais, assume muitas responsabilidades e não recupera as energias de maneira adequada, com o tempo, o corpo e a mente entram numa exaustão profunda. Observe isso. Muita carga horária, muito trabalho, pouco descanso. Trabalha demais, né? Quantas pessoas trabalham 10, 12, 14 horas por dia? Dorme muito mal, se alimenta muito mal, e o corpo dá sinais. O corpo vai te dar sinais que não tá legal, que não tá bom, que tá acima dos seus limites. O segundo ponto: estresse contínuo e pressão constante. Perceba, cobranças excessivas, problemas e pressões financeiras, conflitos familiares ou profissionais podem manter o cérebro em estado de alerta por muito tempo, tempo demais. Seu cérebro não consegue desligar em totalidade. Você deita na cama, fecha os seus olhos, mas seu cérebro continua ativo, continua acordado, pensando nos problemas, pensando na dívida, pensando nas faturas que estão para chegar, e você não consegue ter um descanso adequado e necessário de uma maneira saudável para o seu bem-estar emocional, gerando um desgaste além do normal.
né? Gerando um desgaste desnecessário. E o número 3, falta de controle e propósito. Quando a pessoa sente que se esforça muito, mas não vê resultados, reconhecimento ou não consegue controlar sua própria rotina, aumenta o sentimento de frustração e esgotamentos. Perceba isso. Falta de reconhecimento. Apesar de toda a entrega, dedicação, apesar de todo o esforço que você tem feito, se você é pouco reconhecido, se você é pouco validado pelo seu esforço, isso acumula muito estresse sobre uma demanda muito alta para sua mentalidade, para o seu bem-estar pessoal. Os sinais mais comuns do burnout: cansaço mesmo após dormir, falta de motivação, irritação frequente, dificuldade de concentração, sensação de estar no limite, queda de desempenho no trabalho. Perceba isso. Trabalhar muito não significa extrair muita qualidade. Você precisa aprender a trabalhar, mas trabalhar com inteligência. E trabalhar com inteligência é reconhecer os seus limites, é reconhecer as suas capacidades. O assunto de hoje é sobre saúde mental, saúde emocional, e tem uma palavra de Deus que vai na contramão de tudo isso. Está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por nada. Não diz que devemos ser omissos ou que devemos ser negligentes no que diz respeito às nossas responsabilidades, mas ela diz que viver com uma ansiedade além das nossas capacidades não é saudável, vai te prejudicar, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar quem você ama. Então, guarda essa palavra, Filipenses capítulo 4, verso 6.